Você se acha mais saudável do que um plebeu medieval? Bom, no que tange a saúde física, muito provavelmente sim. Ainda mais você que joga um beach tênis nos fins de semana, segue uma estrita dieta zero carb e faz crossfit às 5 da manhã. Porém, vamos além. Você se considera mentalmente mais saudável do que um plebeu medieval? Já parou para pensar se aquilo que hoje acreditamos nos tornar felizes não está silenciosamente nos tornando mais ansiosos, mais solitários e, no limite, mais miseráveis? Nunca tivemos tanto poder de compra, tanta segurança material e tantas facilidades técnicas. E ainda assim vivemos em uma era de recordes históricos de depressão, ansiedade e sofrimento psicológico. Isso nos coloca diante de uma pergunta incômoda. Será que o progresso resolveu apenas o que é visível, enquanto fragilizou o que é essencial? Mas qual seria o grande segredo medieval para a saúde mental? Para respondermos isso, precisamos voltar um pouco no tempo, e eu te convido a me acompanhar nessa jornada. Imagine que você entre em um DeLorean, aquele carro do De Volta para o Futuro, e ajuste o painel para o ano de 1200, aterrissando em algum ponto da Europa medieval. O choque inicial seria imediato. O cheiro talvez fosse a primeira agressão aos sentidos. O medieval possuía uma tolerância olfativa que hoje só encontraríamos em contextos extremos, ou no máximo na Índia. Mas passado esse impacto inicial, é provável que algo ainda mais desconcertante se impusesse: a vida comunitária. Quando falamos hoje em comunidade, geralmente nos referimos a experiências episódicas, como festas de bairro, eventos paroquiais, encontros ocasionais no trabalho ou na academia. São vínculos frouxos, reversíveis e opcionais. Na Idade Média, porém, o conceito de comunidade era radicalmente diferente. Estima-se que entre 80% e 90% da população medieval vivia em aldeias rurais, muitas delas com menos de 300 habitantes. Em um mundo assim, ninguém era anônimo. Todos se conheciam desde o nascimento até a morte. As casas refletiam essa lógica. Eram pequenas, frequentemente compostas por um único cômodo, onde conviviam pais, filhos, avós e não raramente animais. O conceito moderno de espaço pessoal simplesmente não existia, mas é crucial entender: não se pode sentir falta daquilo que nunca se conheceu. O trabalho agrícola, por sua vez, era necessariamente coletivo. Colheitas e irrigações, moagem de grãos, construções de celeiros e manutenção das terras exigiam uma cooperação constante. Um camponês isolado não apenas empobrecia, ele simplesmente não sobrevivia. Essa estrutura mudava também a experiência do tempo. O medieval não vivia sob a tirania do relógio. O tempo era marcado por sinos, estações, ciclos naturais e festas litúrgicas. O dia não era fracionado em blocos produtivos abstratos, mas organizado segundo o ritmo da vida. A semana era pontuada por dias santos, procissões, festas locais e rituais religiosos, que funcionavam como verdadeiras válvulas regulares de descarga emocional. Jacques de Goff, talvez o maior historiador da mentalidade medieval, insistiu que o homem medieval vivia em um universo simbólico densamente ritualizado, no qual o sagrado organizava não apenas a fé, mas também o trabalho e o tempo e a sociabilidade. Essa vida intensamente partilhada explica por que o exílio aparece com tanta frequência nas fontes medievais como punição extrema. Filmes costumam retratar criminosos recebendo a escolha entre exílio ou execução, e aos nossos olhos modernos o exílio parece a opção mais óbvia. Porém, para um medieval, contudo, não era assim. Ser expulso da aldeia significava perder identidade, proteção, trabalho, relações e sentido de pertencimento. Muitas vezes era uma sentença de morte indireta. O historiador Philippe Arrier, ao estudar a vida contínua no antigo regime, observou que a separação clara entre o eu e o coletivo é uma construção relativamente tardia. No mundo medieval, a identidade individual estava profundamente dissolvida na família, na aldeia e no ofício. Essa convivência constante pode soar sufocante. No entanto, ela criava uma rede de apoio quase indestrutível. O sofrimento existia, a fome, as doenças, guerras, mortalidade infantil, mas raramente era vivido sozinho. Mesmo nos ambientes mais intensos de vida coletiva, como mosteiros e conventos, esse princípio se mantia. A vida monástica era descrita como um organismo no qual cada homem, seja ele padeiro, carpinteiro, ferreiro ou copista, oferecia sua habilidade para o bem comum. Ninguém passava necessidade, pois a força de um era a força de todos. Fora dos muros monásticos, o próprio sistema urbano reforçava essa lógica por meio das guildas. Elas não eram apenas associações profissionais, mas verdadeiras irmandades. Garantiam ajuda financeira em casos de doença, pagamento de funerais, cuidado com viúvas e órfãos. Isso reduzia drasticamente o medo constante da ruína total, um medo profundamente presente na vida moderna. Outro ponto crucial para compreender a experiência mental do homem medieval é a ausência de sobrecarga informacional. Diferentemente do mundo contemporâneo, o medieval não vivia submerso em um fluxo contínuo de notícias, escândalos, crises globais e tragédias distantes. Não existia um ciclo de 24 horas, tampouco a expectativa psicológica de estar constantemente atualizado sobre tudo o que acontece no mundo. A informação circulava de maneira lenta, localizada e encarnada. Chegava por meio de viajantes, mercadores, peregrinos, mensageiros oficiais, soldados que retornavam de guerra ou encontros em feiras e praças. As notícias não eram abstrações impessoais, mas
em relatos humanos, filtrados pela memória, pela emoção e pela experiência direta. Quando o rei Eduardo III invadiu a França em 1346, no contexto da Guerra dos 100 Anos, milhares de soldados atravessaram vilas e cidades inglesas e francesas. Muitos retornaram meses ou anos depois, trazendo consigo histórias vividas no corpo. A guerra não chegava como uma manchete repetida infinitamente, mas como uma narrativa concreta, contada por alguém que esteve lá. Isso conferia à informação um peso real, mas também um limite natural, já que ela não se renovava a cada minuto, nem competia incessantemente por atenção. Além disso, o cotidiano medieval era atravessado por longos períodos de silêncio natural. Após o pôr do sol, restava apenas a luz frágil de velas ou tochas. A noite impunha pausa, caminhadas pelo campo, intervalos involuntários, tempos mortos e um ritmo de vida desacelerado eram parte estrutural da existência. Nos mosteiros, esse silêncio era elevado à condição de disciplina espiritual. Ordens monásticas instituíam períodos regulares de silêncio, como meio de clareza interior e ordenação da mente. A ausência de estímulos constantes permitia reflexão, oração e uma forma de atenção hoje quase desaparecida. Ao contrário da imagem popular que associa a Idade Média ao obscurantismo absoluto, superstição desenfreada e violência sistemática contra os doentes da mente, a realidade histórica é consideravelmente mais complexa. A medicina medieval não rejeitava a razão, ao contrário, ela herdava diretamente da antiguidade clássica, sobretudo de Hipócrates e Galeno, cujas obras formaram a espinha dorsal do pensamento médico europeu por séculos. Longe de ser um amontoado de curandeirismo irracional, a medicina medieval era institucionalizada, sistemática e ensinada formalmente. Universidades como Salerno, Paris e Bolonha possuíam currículos médicos estruturados, exames rigorosos e um intenso hábito de comentar criticamente os autores antigos. Dentro desse quadro, os médicos faziam distinções claras entre doenças do corpo, doenças da mente e casos considerados espirituais. Nem todo sofrimento psíquico era automaticamente atribuído à possessão demoníaca. Influenciados pela teoria dos quatro humores, os médicos acreditavam que muitos distúrbios mentais derivavam de desequilíbrios fisiológicos. A melancolia associada ao excesso de bilis negra não significava apenas tristeza passageira, mas um conjunto amplo de sintomas, como apatia profunda, ruminação obsessiva, isolamento social e desesperança. O Frenese descrevia estados de agitação extrema, confusão mental e perda de autocontrole, algo surpreendentemente próximo do que hoje chamaríamos de episódios maníacos ou psicóticos. Já a letargia indicava torpor, lentidão cognitiva e ausência de motivação. O grande sistematizador desse saber foi Avicenna. Seu cânone da medicina tornou-se a obra médica mais influente do Ocidente medieval, sendo utilizada por mais de 500 anos nas universidades europeias. Avicenna defendia princípios notavelmente modernos, que as emoções alteram o corpo, que o ambiente influencia diretamente a saúde mental e que o tratamento deveria variar conforme a personalidade do paciente. Ele descreveu casos de ansiedade crônica, delírios e sofrimento psíquico persistente, recomendando abordagens graduais e terapêuticas não punitivas. Nesse contexto, intervenções como jardins, música, leitura e passeios eram vistas como tratamentos legítimos. O equilíbrio entre trabalho e descanso era considerado essencial para a saúde da mente, e o excesso de álcool era explicitamente associado à deterioração psíquica. No século XIII, o médico francês Bernard de Gordon recomendava a pacientes melancólicos maior contato com a natureza, música suave e mudança de rotina, reconhecendo que o sofrimento mental não se resolvia apenas com remédios, mas com a ordenação da vida. Também no campo institucional, a realidade medieval é muito mais matizada do que o mito sugere. O Bethlehem Hospital em Londres não nasceu como um manicômio brutal. Inicialmente era um hospital geral que acolhia diversos tipos de doentes, incluindo pessoas com transtornos mentais. A institucionalização massiva, violenta e desumana só se agravaria séculos depois, já na modernidade. Hospitais medievais funcionavam muito mais como abrigos e centros de cuidados básicos do que como locais de confinamento. Mosteiros, por sua vez, ofereciam algo que reconheceríamos como terapêutico para certos quadros, como uma rotina previsível, alimentação regular, isolamento do caos urbano e vigilância constante. A vida religiosa estruturada funcionava como uma forma de contenção não violenta, especialmente eficaz para estados de agitação ou desorganização psíquica. Do ponto de vista jurídico e social, havia ainda uma noção embrionária de responsabilidade coletiva. Um marco decisivo nesse sentido foi a lei inglesa de 1324, reconhecida como de prerrogativa regis. Esse estatuto distinguia claramente entre idiota, entendido como deficiência cognitiva congênita, e lunacy, isto é, estados de insanidade episódica ou temporária. Indivíduos considerados lunati podiam ter seus bens administrados temporariamente pela coroa ou por tutores designados. Contudo, caso recuperassem a sanidade, seus direitos e propriedades deveriam ser integralmente devolvidos. Em várias cidades europeias existiam fundos públicos destinados à manutenção de pessoas incapazes de trabalhar por doença mental. Senhores feudais eram legalmente responsáveis por seus dependentes, inclusive em casos de insanidade. Mais ainda, a insanidade podia isentar alguém de punições legais, um reconhecimento claro da incapacidade moral e cognitiva, algo notável para a época. É verdade que
que esse quadro não era isento de distorções. Em especial, doenças mentais femininas foram com frequências interpretadas como possessão demoníaca ou punição divina. A interseção entre saúde mental e poder político também se manifesta em figuras históricas célebres. Carlos VI da França, que acreditava ser feito de vidro, governou sob períodos alternados de lucidez e colapso. Joana Castella, cuja instabilidade emocional foi explorada politicamente, mostra como o diagnóstico e o tratamento da insanidade nunca foram neutros, mas atravessados por interesses de poder. Em suma, o mundo medieval não possuía psiquiatria moderna, mas possuía algo que frequentemente nos falta hoje: tempo, estrutura, comunidade e uma concepção integrada do ser humano, onde mente, corpo, ambiente, vida moral formavam um todo indivisível. O sofrimento psíquico era real, reconhecido e, dentro dos limites do conhecimento da época, tratado como uma mistura de razão, tradição e cuidado social. Eles viviam em um mundo mais natural, mais comunitário e mais orientado por sentido, embora também marcado por guerras, fomes, peste e morte precoce. Talvez a diferença central esteja na forma como lidavam com o sofrimento. O medieval raramente sofria sozinho. Sua dor era visível, compartilhada, inserida em uma rede de relações, rituais e obrigações mútuas. A sociedade contemporânea, por outro lado, possui instrumentos diagnósticos infinitamente mais precisos, medicamentos mais eficazes e uma compreensão neurocientífica sofisticada. No entanto, sofre de um paradoxo inquietante. Quanto mais sabemos sobre a mente, mais solitários parecem aqueles que adoecem. O sofrimento psíquico tornou-se privado, silencioso, frequentemente anestesiado por distrações contínuas e consumo interminável de estímulos. Os medievais organizavam suas vidas segundo ritmos naturais, ciclos litúrgicos e limites claros entre trabalho e descanso. Nós, ao contrário, habitamos em um mundo que raramente dorme, raramente silencia e quase nunca permite que a mente repouse sem culpa. A Idade Média não oferece um modelo a ser copiado, mas ela nos lembra de algo essencial. Saúde mental não é apenas uma questão química cerebral ou protocolos clínicos. É também, e talvez sobretudo, uma questão de comunidade, tempo, hábitos, sentido e limites. E nesse ponto, apesar de todos os avanços, talvez sejamos nós os que ainda temos muito a aprender. Enfim, amigos, isso é tudo. Deixem nos comentários se você acha que possui uma saúde mental superior ou inferior ao medieval e por quê. Vamos discutir sobre. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like, é só o começo. Fiquem com Deus e até a próxima.